Bem-vindos a um novo episódio do Inteligência do Futuro. Nesse episódio, eu, Leonan Nagel, e Sidney Ramada. nós vamos falar sobre o evento da Apple, o último WWDC que rolou agora esse mês. E é polêmico por alguns pontos. Ele tem alguns pontos bem positivos, porém tem alguns pontos bem contraditórios. Temos divergências aqui de feedbacks. Vamos lá. A gente vai decidir nesse episódio se a Apple vai acabar ou não. Não, brincadeira, não é isso não. E aí, no final, você vai decidir se você compra ou mantém ou vende as suas ações da Apple. Porque, de acordo com o Leonan, o assunto aqui vai fazer as ações da Apple caírem. O mercado financeiro vai ver esse episódio, vai influenciar com certeza, hein? Prepare a carteira aí, põe lá para sair. Bora lá, Leonan. Tá. Explica o que aconteceu. O que foi o evento, como aconteceu, explica pra nós. Dá um overview. A Apple, todo ano, ela faz esse evento para falar um pouco das novidades que ela faz pensando nos sistemas delas. Então, falou sobre o Vision Pro OS, a iOS do telefone, OS do iPad, cara, de todos, e algumas aplicações que eles estão desenvolvendo. Eu não vou ficar aqui falando, acho que nem é objetivo nosso ficar falando dos sistemas operacionais, né? Acho que dentro dos sistemas operacionais, o que dá para dizer assim é que tem coisa nova aí, tem melhor desempenho, tem mais integração, e uma coisa que eles apresentaram dentro do macOS que me chamou bastante atenção é o mirroring, né? Esse, para mim, é a principal diferença ali, é que alguns, né, sistemas operacionais já tinham, né, você fazer esse mirroring, que na verdade é você pegar e espelhar a tela do celular no teu computador. Mas o grande diferencial para mim dos que já tinham, que eu já usei em outras versões, é que ele está bem fluido. Uhum. Parece mesmo uma operação muito fluida. Você clicar, arrastar, jogar assim, não parece ser apenas uma imagem, sabe? Algo que está sendo espelhado, né? Mas está muito fluido. Parece um drive, parece uma pasta, assim. Acho que ficou bem legal isso. E isso que acho que é uma das principais coisas que eu vou utilizar. Porque às vezes eu tenho que usar o celular compartilhado, o celular está lá, carrega, tem que fazer alguma coisa, tem que ficar com o celular na mão ali, e isso vai dar mais comodidade. Eu acho que é mais comodidade do que necessariamente algo revolucionário, né? Aí tem gente que vai ter muito mais aplicações para isso, né? No Vision Pro também, né? No Vision Pro, o óculos de realidade virtual, realidade aumentada e virtual da Apple, também teve algumas atualizações do sistema deles, estão mais integrados com várias coisas de percepção de ambiente. Isso eu achei bem interessante, por mais que é algo premium, que poucas pessoas vão ter acesso agora, mas dá para ver que eles continuam investindo nesse ecossistema. Sim, apostaram. O ruim, né, que a gente estava falando é que você vai precisar de um cabo para ser muito mais interativo, né? Provavelmente é porque deve consumir muito recurso, muita bateria, ele deve ter algo que ele vai provavelmente balancear entre o uso do computador, processar coisa no computador, processar coisa no óculos e dar esse equilíbrio, porque senão aquele equipamento ia ferver, né? E eu fico pensando que eles poderiam limitar o equipamento para não precisar usar o cabo, né? Mas nesse momento de pesquisa, talvez valha a pena ter um cabo mesmo que é inconveniente, mas testar, né? Botar as pessoas para testar, ver o ambiente, testar novas funções, porque a tecnologia vai evoluir em algum momento, a bateria vão ficar menores, as baterias vão ficar menores e os dispositivos vão ficar melhores. Isso vai poder ser usado sem cabo no futuro. Vale a pena começar essa pesquisa já. Isso, eu acho que não tem problema, não acho que a questão não é sair limitando tudo. Testa, agora o desafio é tirar o cabo. Isso. Para evoluir, para tirar o cabo, eu acho que talvez tenha limites de hardware ainda, né? Para não fazer algo mais potente ou que vai consumir muita bateria ou que talvez tenha em outra versão do sistema operacional que eles vão trabalhar. Então, acho que tem que ser aos poucos mesmo. É que os limites de hardware tem tanto na tecnologia de novos hardwares quanto na produção. Que nós estamos vivendo um momento em que os chips estão todos sendo usados. Então, todas as empresas de chips que estão fabricando chips, produzindo, estão com a produção máxima. Então, tem É capacidade de produção, não viabilidade, né? Tem um gargalo, né? Tem todos os carros elétricos que tem milhões de chips, centenas de chips, os celulares, computadores. Então, às vezes, tem até a capacidade de produzir o negócio, só que não é viável porque não tem como comprar. Falta de chip no mercado. E aí o preço é muito caro, né? Como a demanda é muito alta, então os chips ficam caros também, então tem todo o processo. E aí eu acho legal essa ideia de vamos fazer quase um MVP, né? Vamos testar com cabo, se a galera gostar, se funcionar bem, a gente evolui para não precisar mais usar cabo no futuro. Perfeito. Então, nesse ponto, eu acho bem legal. Essa parte eu estava achando legal, por mais que eu achei muito enrolada. 1 hora inteira para falar só sobre isso, sobre os iOS e tal. Não tinha nada de... Fora essa parte do Vision Pro, não tinha nenhuma inovação, assim, de fato, que a gente esperava. Da empresa, essa primeira 1 hora.
Isso não dá para discordar por enquanto. Na primeira uma hora não teve nada assim que a gente olhou e falou, caraca, que incrível. Exato. Foi maçante até ali. Né? Ainda eles tentaram fazer algo interativo, um vice-presidente correndo e fazendo parkour lá, cara. Virou meme, né? Virou meme. Os dois momentos mais relevantes, assim, memes da internet, né, claro, foram o parkour do cara, que não tem a ver com tecnologia, e também o lance deles finalmente, com muito entusiasmo, eles lançaram a calculadora pro iPad. Depois de 10 anos. Mas eu acho que tem coisas boas, eu acho que, para mim, esse é um coração da Apple. Eles tentam fazer um ecossistema muito forte, muito integrado. Então, quando eles gastam 1 hora para apresentar o ecossistema, é que você vê o tamanho do ecossistema dos caras, né? E como eles estão cada vez tornando as coisas muito mais fluidas. Isso, para mim, sempre foi o forte. Quando eu decidi migrar, eu falei, cara, é uma coisa que eu faço aqui, já está disponível, está tudo integrado, tudo muito, muito, muito compartilhado, né, cara? Então, isso para mim sempre foi uma vantagem. Quando você tinha que usar um outro, tinha que usar, às vezes, software intermediário em outras plataformas para fazer integração, para fazer um middleware, dava algumas falhas. Você saía de perto do computador, perdia a sincronização, aí tinha que, às vezes, resetar Bluetooth para fazer funcionar. Então, não era fluido. E acho que a Apple, por ser dona do hardware e do sistema operacional, ela consegue fazer esse negócio muito fluido. Sim. Tem umas coisas que até parece magia, né? Como o iPhone. Eu tenho iPhone e MacBook. Então, se eu quiser, eu estou numa chamada de vídeo no MacBook e quiser usar o meu iPhone como câmera, ele faz um negócio ali que é meio Bluetooth, Wi-Fi, mistura todos os negócios deles, que fica muito fluido, sem nenhuma latência, com qualidade boa. Exato. Que geralmente quando tu faz conexão Wi-Fi de câmera, tu tem perde um pouquinho de qualidade, né? tem delay. E eles conseguem fazer muito rápido, funciona muito bem. Tanto o microfone quanto a câmera sem fio, né? Essa conexão funciona fluidamente não, de forma fluida e muito rápido. Isso é muito legal. Isso aí a gente espera da Apple nesse acabamentos, né? Nesses ajustes. A experiência do usuário, eles até deixou a gente mal acostumado. Porque a gente vai para outros sistemas que fazem a mesma coisa, só que é um pouquinho mais truncado. A gente, velho, porra, ali é tão bonitinho, ali eu faço o negócio funcionar bem. Eu acho que esse é o ponto. Eles pensam muito na experiência. E aí é onde eles se diferenciam. E aí óbvio, tem a questão do design, tem a questão do ser algo limitado a algumas pessoas, mas a experiência, quem começa a entrar... A discordância, eu fui muito tempo Android Boy, depois virei Apple Boy, voltei e fiquei tentando, porque eu gosto de experimentar as tecnologias, né? Mas a hora que você quer mais comodidade, conveniência, cara, não tem jeito. Essa fluidez é sensacional. Eu gosto do ecossistema da Apple. Eu gostaria muito que o Android melhorasse muito para ter uma competição maior, né? Então, eu até fiquei feliz com alguns avanços do S24 da Samsung, que teve algumas coisas, lançaram alguns recursos de inteligência artificial. Só que também fiquei muito frustrado que a maioria das coisas funciona em nuvem. Então, o processador interno deles quase não faz nada nesse momento. Faz poucas operações. Que a promessa deles é que tinham um processador, um NPU, que é um processamento de inteligência artificial interno, dentro do Samsung S24. E ele seria capaz de fazer um monte de coisa e tal. Mas depois viu-se que não. Que, na verdade, várias coisas são feitas via nuvem mesmo, tradicional, que aquele processador não é capaz de fazer tanta coisa assim. E tanto é que no início era uma exclusividade do S24, depois vários outros celulares Android começaram a ter as mesmas funções. Ou porque seja, viu que era mais do... não era hardware, né? Era do Android mesmo que começou a facilitar algumas coisas, ou seja, a pesquisa da Google e não da Samsung de fato. Isso me deixa meio frustrado, porque parece que só a Apple consegue, nesse momento, entregar esse nível de controle, né, de experiência do usuário única que eles entregam. As outras empresas não se preocupam tanto com isso. Eu acho que aí a vantagem, né, e eu acho que a Apple sempre tentou dominar, ela tem um controle sobre o hardware e sobre o SO. Então, tudo que ela faz no hardware, e assim, por exemplo, as AirTags, ela consegue usar o celular dos outros com as suas AirTags. Então, através do celular dos outros, você tem comunicação com as suas AirTags. Poxa, só ela mesma sendo dona do hardware para entender como fazer essa conexão fluida sem interferir no hardware do alheio, mas ao mesmo tempo te dá uma conveniência de você conseguir rastrear sem ter um GPS. Exato. E aí agora vamos a outro ponto, que é um ponto que a gente tem divergência. E aí começa você falando. Do outro, SO eu falei, agora eu quero que você fale. O que você achou da segunda metade aí do evento? Tá, eu vou então explicando. Na segunda metade do evento foi mais específica as integrações com inteligência artificial da Apple, que é o Apple Intelligence, que é o AI, né? AI.
Eles estão tentando pegar o nome AI para eles. Eles foram uma sacada de marketing bem interessante, né? E aí eles anunciaram várias possibilidades dentro de vários aplicativos que vão ter inteligência artificial integrada. A Siri, né, que é o grande esperado, que a Siri, por mais que a Apple é gigante, a Siri é sempre um assistente de voz meio... Alexa, que veio depois e é uma empresa não tão focada nessa tipo de tecnologia, a Alexa é muito melhor. Inclusive é estranho, porque a Alexa é melhor do que a Cortana, é melhor do que a Google Assistente. Eu tenho uma Alexa em casa, ela responde para mim de uma forma muito mais fluida, por mais que ela tenha várias limitações, do que a Siri, que fica perto de mim às vezes, né? Eu estou falando o nome várias vezes, o meu Mac que está pitando, meu celular ali atrás está... Tem que cuidar. Está falando. E aí eles botaram algumas integrações. O que eu fiquei frustrado é que eu esperava que a Apple é a empresa mais valiosa do mundo. Tomou lugar recentemente, né? Tomou lugar recentemente, é a empresa mais valiosa do mundo agora, né? Inclusive depois desse evento. A gente vai falar sobre isso também. Mas eles sempre estão na vanguarda da tecnologia. Então, desde o Macintosh, que eles mudaram a computação pessoal, ajudaram a impulsionar a computação pessoal. Depois eles criaram o iPhone. Primeiro, antes disso ainda, o iPod, que causou uma grande revolução na indústria da música do mundo inteiro, que foi o iPod e o iTunes. Então, a gente não existia MP3 player ainda. A gente está acostumado com isso, mas esse conceito não existia. A Apple criou esse conceito, comprar música individualmente, sem álbum. Então, eles criaram um monte de coisa culturalmente transformador. E eles foram... Aí veio o iPhone, já tinham vários estudos sobre telefones inteligentes, só que dá para ver até um antes e o depois. Talvez se o editor quiser botar na tela, o antes e o depois. Antes do iPhone, como é que eram os designs de todos os celulares, BlackBerry, tudo mais. E depois a Apple. Eles imitaram até o design, o conceito, então eles mudaram essa ideia. A Apple Store, a App Store, eles mudaram também o conceito de fazer aplicativos. Antes os aplicativos eram só feitos por grandes empresas, parceiros das empresas corporativas, né? E agora, depois começaram a ser todo mundo poder criar aplicativos. Mudaram um monte de mercado, eles vieram mudando. Até o MacBook M1, né? Foi a primeira empresa que botou o ARM, os processadores ARM, e aí ficou muito melhor. Esse notebook aqui, ele tem bateria grande, processamento bom, economiza energia. É incrível por um preço bem acessível, assim, comparar os níveis. Então, eles sempre são essa empresa super vanguarda. Aí, agora, para a inteligência artificial... Primeiro que o ChatGPT já foi lançado há 2 anos. Fora que a tecnologia é Transformer. Ela surgiu em 2017. O primeiro GPT surgiu em 2018. A Google tinha o BERT, que é um outro modelo deles, e foram evoluindo. Cara, a indústria evoluindo pra caramba. Aí, 2 anos depois do lançamento do ChatGPT, eles falam o seguinte: nós vamos ter IA no iPhone, por quê? Porque a gente vai incluir o GPT no nosso iPhone. Tem alguns modelos deles, proprietários, só que fazem outras funções. Mas, para conversa, eles vão incluir o GPT. E aí, a outra grande inovação é que eles querem incluir o Gemini, também da Google, ou o Gemini, se preferir, né? E eles também querem fazer os modelos chineses também. Usar o Baidu na China. Então, tipo, eles não estão nessa corrida. Você vai escolher o GPT que tu quer usar. Eles estão fazendo uma coisa que vai poder usar. Eles não têm o sistema deles próprio. E, na minha visão... Aí essa parte aí a minha visão, o que eles fizeram nessa questão da IA, nesse evento, foi falar para o mundo o seguinte: galera, em 2025, a gente vai fazer as mesmas coisas que a Microsoft faz, hein? A gente vai conseguir fazer tudo que a Microsoft faz. É isso que a gente vai fazer, beleza? Talvez um pouquinho mais bonito, um pouquinho mais fluido, que a gente já falou que isso é um acabamento deles, mas não tem, na minha opinião, não tem nada ali que é além do que as outras Big Techs já falaram que vão fazer ou estão fazendo. E aí isso me deixou muito desapontado. E aí, você falou já previamente que discorda, então agora vamos lá. Manda assim, eu concordo com a tua opinião de que é decepcionante ver que ela não criou uma IA dela, né? Mas se você parar para olhar mesmo todas essas grandes revoluções, ela não criou um smartphone, ela melhorou. Ela melhorou a experiência de música, tornou ela mais conveniente. Então, dispositivos de MP3 sempre teve no mercado, mas o dela sempre foi o melhor. Tinha uma forma mais fluida de tocar, dispositivos mais elegantes, mais anatômicos. Então, ela sempre... Para mim, o diferencial dela sempre foi fazer algo com uma experiência, com uma fluidez no ecossistema. Então, ela vai gastar energia nisso. Isso não significa que, quando você comenta de que ela está abrindo para outras, não significa que se toda a mudança que ela fez no ecossistema dela, realmente o pessoal engajar e falar, não, eu estou usando inteligência artificial, talvez ela vai aprender com o que as outras estão fazendo, ou fazendo de certo e fazendo errado,
e aí melhorar o delas. Uhum. Então, para mim, essa é uma jogada deles falar, cara, não vamos entrar nessa briga, tem muita gente já, deixa eles gastar dinheiro, hora que a coisa aí tomar um caminho, porque tá na primeira, mas uma geração ainda que vai mudar muito. Sim. As primeiras ondas dessa onda, nova tecnologia. Primeira onda. Aí quando eles vierem na segunda, ele fala, cara, agora a nossa IA, ela nasceu já na segunda onda. Sim. Sabe, ela não parece sempre ser aquela early em fazer as coisas. Uhum. Ela sempre está, entre aspas, pegando e desenvolvendo melhor, trazendo uma experiência, trazendo um design, trazendo uma fluidez que entrega no final algo. Olha que sempre foi, não inventaram o computador pessoal, mas ele fez um Mac lá, o Apple, eu não lembro o nome, Eu não lembro agora. mas um computador assim muito bonito, muito fluido, um designer excepcional, com cores. Então ele quebrou aquilo ali, virou uma peça de design. Então não é criar, sabe? Eles são da experiência. Então por isso que eu acho que eles vão testar com essas outras IAs, vão deixar o pessoal bater cabeça, porque isso vão gastar trilhões de dólares, né? Isso, estão é um gastando. mercado trilionário, porque não é bilionário não, porque só tem infraestrutura. Primeiro que eles não têm, por exemplo, igual a Microsoft, que tem a Azure, né? Data Center. A AWS, o Cloud, que tem a AWS. A Google, que tem a Google por trás. Então, assim, eles não têm essa infraestrutura de servidores, né? Eles têm a deles lá, a Apple, tudo, mas eles usam de outros. Mas quando eles falaram que eles vão ter uma cloud concorrente do porte da Azure e da AWS, pode ser que eles não. Mas eles vão ficar devendo. E o maior custo para mim de IA é como você processar isso. Sim. Para processar isso. Então, eles vão ter que contratar data centers. Então, para eles ainda não faz sentido, eu acho. Então, é mais fácil eu já usar lá, que lá o custo do hardware já está lá, né? Uhum. Eu integro e deixo ele bater bola. E esse custo não fica comigo. Fica com o custo de integração. Então, eu acho que é uma estratégia bem inteligente, cara. É decepcionante para os usuários, sim, mas é inteligente para business. A expectativa, né? Eu estava com uma expectativa porque a Apple comprou dezenas de empresas de inteligência artificial nos últimos anos. Então, quer dizer que provavelmente no futuro ainda vai vir alguma coisa, ou pode vir. E também, assim, eu não gostei, eu falei, fiquei decepcionado e tal, mas parece que o mercado concorda muito com a tua visão, Armada. Que até aqui tem uma notícia da CNN, que as ações da Apple subiram 6%, melhor, quase 6%, com recompra recorde, ou seja, várias pessoas que tinham vendido as ações voltaram a recomprar. E aí tu pensa, 6%, né? Não parece muito. Não. Mas na proporção da Apple, esse 6% representa mais de 110 bilhões em ações. Só 6%. O que fez ela voltar para o ranking da empresa mais valiosa, né? E voltou a ser a empresa mais valiosa do mundo. Ou seja, o que eu achei sobre o evento da Apple não teve impacto nenhum. Pode comprar ação. Pode comprar que o Leonan que não conseguiu baixar. Não consegui. Nem o Elon Musk. Quer falar? Esse é outro ponto agora. Essa é outra polêmica aí. O Elon Musk fez críticas. Uhum. Eu sei que o Leonan que no final falou, cara, algumas coisas eu concordo e muitas coisas eu não concordo do Elon Musk. Por que tu não concorda com a opinião dele? Não, calma. Nesse caso, o que ele fez, né? Ele botou no Twitter. Então seria legal, se der, né? Botar na tela aí também o Twitter dele. Ele botou no Twitter o seguinte: se realmente tiver ChatGPT integrado dentro dos iPhones, eu vou proibir iPhone nas minhas empresas. Porque, segundo ele, seria uma violação à privacidade dos dados, que a Apple tem essa questão, né? Sempre ser muito empresa aqui para privacidade dos dados, ela não cede para nem governo, nem nada. E aí, com a outra empresa usando os dados, porque a IA tem potencial de usar os dados, e aí, como o Elon Musk tem essa rusga, né? Ele fica falando mal da OpenAI o tempo inteiro, ele quis brincar também e aproveitar para chamar atenção. Que é o que ele quer, na verdade. Que inclusive, nós estamos falando dele aqui, não só nós, a gente ainda não é tão representante assim. Peixe pequeno, né? Mas várias empresas do mundo inteiro, várias outras mídias falaram, notificaram. Então, ele conseguiu chamar o holofote para ele, mesmo uma coisa que não tinha nada a ver com ele, que era evento da Apple. Então, tem essa questão, né? E duvido que ele vá banir os iPhones das empresas. Porém, ele criticou muito essa questão. Mas, assim, ele também ele tem ações do ChatGPT, né? Tem ações da OpenAI. Então, para ele é bom que essas coisas aconteçam. Ele vai ganhar dinheiro com isso. E aí ele conseguiu... Para ele foi tudo bom. Porque ele ganhou atenção, as ações do OpenAI aumentaram, as ações da Apple aumentaram, então tá tudo certo. Mas olha só, isso que é engraçado, porque o Twitter dele lá, a mensagem dele, muita gente leu e interpretou dessa forma. Mas um detalhe importante que está lá, ele fala...
Se essa integração acontecer em nível de sistema operacional, é preocupante. Entendeu? Então, as pessoas estão olhando como uma coisa que é integrar as aplicações, usar, que sim, é diferença quando você fala que o seu sistema operacional está operando junto. Isso. Entende? Então, o pessoal parece que é algo superficial, que é fazer integração, como muitas aplicações fazem integração com o ChatGPT, né? Mas a preocupação é se o core, lá embaixo, lá no sistema operacional, eles estiverem muito integrados. Sim. Aí, ele diz que pode haver consequências de perda de informação, porque o ChatGPT, a OpenAI, né, como ele conhece, sabe que precisa de dados, né, para poder gerar cada vez mais inteligência, né? E a preocupação dele é que isso vaze. Isso. E aí, como a Siri está fluida, então não precisa mais de fazer comandinho, né? Você pode deixar ela escutando em background ali, assim como o próprio GPT, ele fala, se ela vai estar numa sala de reunião, escutando o tempo todo, o que vai acontecer com esse dado? Então, essa é uma preocupação interessante. Sim. Se tiver em nível de sistema operacional, isso pode ser crítico, pode ser que tem dados sendo capturados, mesmo se não está sendo permitido. Sim. Então, essa é a preocupação. Um cara mais técnico, eu também ficaria com uma preocupação. Poxa, é verdade. Porque todo mundo tem aquela desconfiança, né? A gente fala algum assunto, daqui a pouco abre o celular, tá ali. Apareceu. O celular está escutando o que a gente está falando. Sim. Então, isso, e parar num outro parceiro, né? Sair do controle da Apple, eu acho que é a maior preocupação. Então, só que, claro, o Elon Musk, quando ele faz as opiniões, ele não fala assim, eu fiquei preocupado, eu vou proibir, né? Ele é polêmico, e ele faz isso, e aí dá um estado a mais, chama a atenção para a questão de segurança, né? E tem mais um detalhe ainda, adicionando tudo que você falou, é que a OpenAI, 49% da OpenAI é da Microsoft. Isso. Que é a rival da Apple. E aí outro dado ainda é que eles querem fazer acordo com o Gemini, que é da Google, que tem um sistema Android. E a China lá tem o Baidu, que é da China, que também é um grande concorrente, que está rolando quase uma guerra fria 2.0 com os Estados Unidos. Então tem várias questões aí, e é muito estranho, né, como vai ficar o mercado, né? Uma empresa que quase metade dela é da Microsoft, está fazendo parceria com a Apple e com a Microsoft ao mesmo tempo. Sendo que a Microsoft está fazendo parceria com outras empresas também de IA. Então tá uma loucura esse negócio. Por isso que eu falo, a Apple não é burra. E ela não está pondo isso lá dentro do core dela. Ela está preparada para integrar com vários, ter controle, porque depois o próximo a integrar é o dela. E aí, quando ela fizer, ela vai fazer nativo. Entende? Vai ser muito mais fluido, muito mais rápido. E tanto que ela falou que o Apple Intelligence, né, ou Inteligência Apple, que dá AI e IA do mesmo jeito, né, vai ser disponível só para a linha 15 para frente, né? Pois é. 15 Pro, né? 15 Pro ainda, não é linha Pro, 15, né? 15 Pro. Ou seja, tem uma necessidade de hardware muito forte. Então, os próximos vão provavelmente vir com algum chipset, uma NPU ali dentro, que vai favorecer a Apple, não necessariamente as outras inteligências. Então, não duvidaria aí o iPhone 16 ou 17 ter uma AI própria. Sim, então novamente a gente vai ter que esperar, né? A expectativa para daqui a pouco a Apple vem. A Apple vai vir, daqui a pouco ela vai vir com tudo. E também tem outra coisa que um monte de gente reclamou, é que vai lançar essas Siri novas só para o iPhone 15 Pro, que é uma parcela muito pequena da população. Que até as vendas dos iPhone 15 Pro foram muito pequenas, comparado com próprias vendas. E aí eles estão perdendo, né? O iPhone está começando a baixar o número de vendas. De vendas, sim. Eles viraram o celular mais vendido do mundo durante um tempo. Depois a Samsung já voltou a assumir essa função. Ou seja, tem a função disso, eles estão perdendo vendas, então eles querem criar tipo uma obsolescência programada para ter que ser obrigado a comprar o novo. Que deu vontade. Mesmo eu achando horrível, cara, será que eu vou atualizar? Eu não descartaria, tá? Eu não descartaria, tô falando, cara, por quê? Porque talvez nos equipamentos mais antigos, talvez a experiência não seja legal, então eles limitaram, e ao mesmo tempo eles forçam a venda do equipamento. Então, cara, a Apple não vai ser a primeira e única a fazer isso. Tem várias outras empresas que fazem essa obsolescência programada, porque o mercado precisa girar, eles vendem hardware, né? Então eu não diria que tem também uma expectativa de vender mais fone. Saindo pela tangente rapidinho, falando sobre essa troca de hardware, tem expectativa para os próximos 5 anos, o mundo, pelo menos o mundo ocidental,
fazer uma grande troca de hardware, porque vão vir as novas tecnologias, as NPUs, que para funcionar melhor provavelmente vai ter que mudar todo o sistema, né? Todas as placas-mães, a forma de memória. Sim. E então tem uma expectativa de o que vai acontecer com os hardwares que estão defasados, porque vai ser uma troca brusca na história, porque assim, antes tu melhorava o teu processador, não é upgrade, né? Para ser um pouquinho mais rápido, né? O processador melhora um pouquinho mais rápido, consegue jogar um jogo no Ultra e tal. Agora, o processador novo vai fazer coisas que é impossível de fazer no processador normal. Ou tu contrata nuvem, ou tu vai ter um processador NPU localizado que vai fazer muito mais coisas. Vai ter o recall da Microsoft, que a gente falou no outro episódio, e mais um monte de coisas. E aí que tá o que vai acontecer, né? O que vai acontecer? E aí eu fico pensando sobre isso no mercado. Imagina quantas empresas vão se desfazer ou vender, né? Tentar vender dezenas de hardware. Eles vão para onde? Para o lixo? Alguém vai conseguir usar isso para criar algum tipo de tecnologia, algum tipo de riqueza? Vai ter que se reciclar muito, né? Quem conseguir usar esses hardwares pode ganhar muito dinheiro. Então pode ser uma pesquisa interessante de mercado, que assim, logo, entre 5 a 10 anos vai acontecer essa mudança. Então vai ter muito metal, muito silício, muitas chips, coisas que vão ser descartados. E se todo mundo começar uma grande demanda para vender esses materiais, vai ser barato também. Então a venda especificamente talvez não seja tão lucrativo. Porque quem que vai comprar? Estão todo mundo trocando. E vai ter uma alta demanda, né? Alta demanda, sim. E aí como é que vai acontecer? Então é uma coisa interessante para a gente pensar, até nível estadual, nacional, né? Pensar num plano de contingência grande, mas quem conseguir dar um jeito de usar esses materiais pode ganhar muito dinheiro. Fica aí então a dica para quem quer empreender e pesquisar, né? Ver o que fazer. Eu sei que tem reciclagens, mas eu não sei se está no nível de reaproveitamento, mas usar os materiais, os insumos, né? Está muito mais no nível de usar insumos do que tornar isso reutilizável, né? E aí a gente vai falar no próximo episódio sobre robótica, né? Sobre como a robótica está evoluindo. Então você vai ver, bem legal, tem várias questões interessantes. E a robótica também vai exigir uma troca muito grande de maquinários. Então vários maquinários que são operados por humanos vão ser trocados por robôs. E esses maquinários também vão ter que ter um destino. Então nós vamos ter muitos hardware de vários tamanhos disponível no mercado. Para fazer alguma coisa com eles. Não necessariamente usar eles para a função que eles são feitos. Então é uma discussão bem grande para a gente ter no futuro. Fechou. Isso aí, Leonan. Vamos fechar por aqui, porque a gente precisa tentar manter aí nossos tempos, porque senão isso aqui, daqui a pouco a gente vai ficar falando demais, a gente acaba ficando chato, né? E aí, qual é a sua opinião? A Apple vai quebrar? Ou ela vai continuar sendo a maior empresa do mundo? Só tem essas duas hipóteses. Eu acho que eu vou comprar mais ações da Apple. Eu acho que eu também vou. Eles também, né? Não tem erro, né? Nvidia, Apple, Microsoft, por enquanto, parece que... Não é uma dica de investimento, tá? É só opinião pessoal. Não use como dica de investimento, não. Isso aí. Gente, muito obrigado. Até o próximo episódio. Aliás, curta, comente e compartilhe. Põe a sua opinião pra gente aí, valeu? Valeu, até mais.